Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e hoje nós vamos estudar o campo elétrico. Esse vídeo será conduzido como uma continuidade do vídeo anterior sobre o potencial elétrico. Lá nós vimos que a intensidade do campo gerado por um conjunto determinado de cargas vai depender da posição relativa que a gente estará medindo. Uma vez definidos quais são os campos fundamentais, o potencial e o vetor, agora daremos andamento aos dois campos derivados. O campo elétrico, representado pela letra E e suas coordenadas, e o campo magnético, representado pela letra B e suas coordenadas. Quando eu digo que o campo elétrico e o magnético são derivados dos campos fundamentais, eu digo isso de forma literal. Apenas a título de curiosidade, pois não pretendo aprofundar muito nos cálculos agora, pois há alunos do ensino médio acompanhando esses vídeos que ainda não possuem as ferramentas matemáticas necessárias para isso, mas a título de curiosidade, podemos dizer que o campo elétrico na eletrostática é um gradiente do vetor V. Ou seja, conhecendo o campo potencial, é possível determinar o campo elétrico. Por exemplo, a componente x do campo elétrico é igual a menos dV dx. A componente y do campo elétrico é igual a menos dV dy. A componente z do campo elétrico é igual a menos dV dz. Da física, da engenharia, das disciplinas de eletromagnetismo dão mais profundidade nesse tipo de cálculo. O importante aqui é entendermos que um conjunto de cargas elétricas, ou até mesmo uma carga elétrica, vai produzir um campo potencial. Quando outra carga Q minúsculo, submetida a esse potencial elétrico, vai experimentar uma força elétrica. A relação entre a força elétrica e o campo elétrico é a carga dessa partícula Q minúsculo, que está próxima às cargas concentradas no espaço, vezes um campo elétrico. Vamos resumir até esse ponto. Uma carga, normalmente uma concentração de cargas, no espaço produz um campo potencial e que dele é derivado um campo elétrico. Quando uma outra partícula elétrica é submetida ao campo elétrico, ela altera a energia dessa nova partícula. Outra consequência é que essa nova carga experimenta uma força, a força elétrica. Com isso, essa carga Q minúsculo dotada de energia e experimentando uma força, realiza trabalho. Você deve ter reparado, esses campos são invisíveis. E o que é bom, porque eles são oriundos de cargas elétricas e as cargas elétricas estão em todos os lugares. Para auxiliar nosso entendimento no estudo dos campos vistos até aqui, é comum o uso do conceito de linhas de força. Aqui temos algumas linhas de força. Assim, podemos analisar qual é a direção e o sentido do campo elétrico. Por convenção, o campo elétrico é tangente a um determinado ponto da linha de força, e o sentido conforme indicado nessa imagem. O módulo não é calculado com precisão e de maneira fácil, mas sabe que quanto mais próximos estão essas linhas de força, mais intenso é o campo elétrico. Ainda, quanto mais distantes estão as linhas de força, menos intenso será o campo elétrico. A expressão de que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico indica que as linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais, em cada ponto. Ainda, as linhas de força sempre começam de cargas positivas e terminam em cargas negativas. Bom, eu falei para vocês que essas linhas de campo são todas invisíveis, e é lógico, não estamos enxergando elas. Eu vou fazer um experimento aqui para tentar demonstrar os fenômenos associados a esses campos. Para esse experimento, eu vou usar o gerador de Van de Graaff novamente. E um disco metálico aqui, no caso eu fiz um disco com papel alumínio e pendurei aqui com uma linha. Inicialmente eu vou ligar aqui o gerador de Van de Graaff para produzir as cargas elétricas e acumular aqui na latinha. O disco metálico está inicialmente descarregado. Assim, o disco será atraído pelo gerador conforme eu vou aproximando ele.
porque as cargas são opostas, então teremos força de atração. Nesse experimento agora, considerando que o disco está inicialmente descarregado, ao aproximá-lo do gerador, ele irá atrair o disco. Ao tocar no gerador, o disco assumirá o mesmo tipo de carga. Nesse instante, o disco será repelido e irá de encontro com a minha mão. Quando o disco encostar na minha mão, o disco será descarregado. E nesse instante, a força entre o disco e o gerador será de atração. O disco se deslocará em direção ao gerador e quando ele tocar ele será novamente carregado com o mesmo tipo de carga do gerador. Mais uma vez, a força entre o disco e o gerador será de repulsão. Esse balanço do disco, ora em direção ao gerador, ora em direção à minha mão, é pendular e depende do processo de carga e descarga do disco e do campo elétrico produzido pelo gerador de Van de Graaff. Bom, jovens, deixe seu like se você gostou do vídeo, verifique aí a sua inscrição no canal e fique à vontade aí para deixar nos comentários alguma crítica, dúvida, sugestão. Forte abraço e até logo!